Olá, boa tarde a todos. Obrigada em primeiro lugar pela vossa presença. Estou aqui rodeada de duas grandes mulheres e um homem grande em construção. Tenho ali a Cristina Brandão, que é representante da Vision Libraries, a editora do meu novo livro. Aqui a Isabel Santos, amiga de longa data e uma inspiração para mim. E aqui ao lado o homem em construção, que é o meu filho, o Zé Pedro, Ondri. Vamos começar então por ouvir umas palavras ali por parte da Cristina. Boa tarde a todos, meu nome é Cristina Brandão e agradeço desde já a vossa presença aqui hoje, que nos dou o melhor de cada um de vós, que é o vosso tempo, para assistir ao lançamento, ou melhor, a este pedaço de amor em forma de livro, chamado Com o Mundo nos Braços. Apesar da chuva e do dia cinzento lá fora, aqui dentro estamos envolvidos por uma arco-íris de emoções na viagem ao longo desta obra da autora Ana Pontrino, ou melhor, da poetisa do pé descalço, como também é conhecida, que nos aquece a alma. Representa a editora Vision, que toma orgulho por esta obra, e temos como lema materializar ideias, mas sabemos que essas ideias partem muitas vezes de emoções e sentimentos. E ao lermos esta história, para pequenos e grandes, encontramos partilha, união e uma palavra difícil que os leitores vão descobrir qual é com a leitura. Essa palavra cada vez mais deixada, perdida no egoísmo do sentir. Não digo qual é e só deixo no ar um mistério. Não quero ser spoiler ou, como dizíamos antigamente, mancha prazeres. A Ana, nesta viagem, pelas palavras, quis transmitir, e cito: todos sem exceção terão para sempre morada no meu coração e nos meus braços. Sou e serei toda a vida o lugar que acolhe a diferença na luta por um mundo mais igual e humano. Assim sendo, isto diz muito sobre a autora, mas também sobre o que esta obra pretende, com a sua história, transmitir. Eu também, e nós, acreditamos num mundo onde, guiados pelo amor, possamos ser colo, abrigo e caminho. Num mundo não de sonho, mas que com a vontade de cada um seja possível criar uma verdade não utópica, mas sim real. Ler esta história é ensinar a ser esse lugar acolhedor, em vez de um lugar que afasta as pessoas. Estas palavras têm esse poder e é importante usá-las para ser fonte de inspiração e não incentivar a diferença que se completa e que não existe só para interesses que se sobrepõem. Não me alongo, pois hoje o dia é da autora, mas deixo-vos com uma frase de Shakespeare: nós viemos ao mundo como irmãos, caminhamos juntos e de mãos dadas. Isso é sem dúvida a mensagem que a capa traz. Despeço-me agradecendo uma vez mais a vossa presença e com a esperança de que, com o mundo nos braços, sejamos os braços que abraçam a igualdade e os sentimentos bonitos do mundo. Muito obrigada, boa tarde. Bem, muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sinto-me até assim um pouco embaraçada pelo desafio que me foi lançado pela Ana Pontrino, porque eu considero a literatura infantil-juvenil não um género menor dentro da literatura, mas um género maior dentro da literatura. Às vezes olha-se para a literatura infantil-juvenil como um género menor, porque é para crianças, só que é um género muito exigente e entrar na literatura infantil-juvenil exige um grande esforço. Exige um grande esforço, um esforço desde logo de responsabilidade, porque estamos a formar leitores. E é algo que tem sido sistematicamente esquecido e, infelizmente, as notícias nos últimos anos, face àquilo que foi a expectativa gerada neste país pelo Plano Nacional de Leitura e a forma como o Plano Nacional de Leitura tem vindo a ser tratado, merece a nossa reflexão e um certo sobressalto cívico, porque eu ainda há dias tive um encontro com duas grandes escritoras de literatura infantil-juvenil, a Isabel Alçada e a Ana Maria Magalhães, numa sala repleta de alunos, e reparei a agitação em que aqueles jovens estavam, exatamente por falta de hábito de contacto com o livro. O telemóvel, o computador estão
ocupar demasiado espaço e demasiado tempo. Por isso é que a aposta numa maior produção literária dentro desta faixa e na divulgação desta forma de literatura é muito importante. E, como dizia, é um género exigente porque estamos a formar leitores, mas é também um género exigente para quem se abalança nesta tarefa, porque eu já fiz este exercício. Vou confessar, é a primeira vez que eu vou falar sobre essa experiência. Eu, quando estava grávida, há 23 anos atrás, cheguei a escrever um conto intitulado Maria quis pintar o mundo de todas as cores, que dediquei ao meu filho. E, ao fazer esse exercício, reparei que a escrita não é nada fácil, a escrita para este público. É um exercício muito exigente. E a Ana Pão Trigo fez-o brilhantemente. A Ana telefonou-me a primeira vez em que me falou deste livro para aí há um ano atrás. Sim. Eu lembro-me que andava muito descontraída na rua de Santa Catarina e de repente recebo um telefonema, atendo, era a Ana Pão Trigo a dizer-me que tinha um livro que era um livro para crianças, que falava de migrações e que ela queria que eu fizesse um prefácio para este livro. Eu confesso que fiquei um bocado assustada, mas também não tinha como dizer que não à Ana. Primeiro porque eu tenho uma dificuldade em usar a palavra não. É uma palavra muito difícil para mim. E depois porque era a Ana. E a Ana, aquela mulher valente que agarra tudo com ambos os braços, não podia levar um não. Disse, bem, Ana, vou ver o livro e vamos ver. E depois fiquei a pensar, mas um livro para crianças e a falar de migrações, o tema para mim é um tema tão pesado e tão doloroso que eu não conseguia ver como é que era possível tratar o tema para crianças. E fiquei a cogitar ali umas boas horas. Depois a Ana fez-me chegar a primeira versão do livro e eu, ao ler, achei que de facto tinha sido um exercício magnífico. E a Ana conseguiu dizer coisas que são muito difíceis de dizer, que são muito complexas, que hoje polarizam muito o debate nas nossas sociedades de uma forma muito simples. Eu provavelmente aconselharia a todos aqueles políticos, e não só, que tratam este tema, a lerem este livro. São poucas páginas e provavelmente conseguiam desconstruir muito do discurso altamente polarizado, violento e de apelo ao ódio que anda por aí. E isso a Ana fez muito bem. E a mim fez-me reavivar muitas memórias, das quais eu estou a fazer uma espécie de cura, porque por vezes é preciso parar e curar algumas coisas que nos acompanham, porque há momentos que são demasiado violentos e de demasiada pressão e depois precisamos de ter um escape e fazer desaparecer os nossos fantasmas, porque acabamos por ficar muito habitados por fantasmas quando nos embranhamos demasiado e nos dedicamos demasiado a estes assuntos. E acabei por recordar milhentas histórias e o momento em que escrevo o prefácio é um momento interessante. É um momento em que a guerra na Síria dá sinais de terminar e começam a regressar muitos refugiados à Síria, e é uma das personagens deste livro que eu não sei se a Ana a imaginou assim, mas eu li naquela personagem uma menina síria, a Aisha, e também estávamos a ser confrontados naquele momento com a chegada de Trump à presidência dos Estados Unidos e as ameaças que depois
tornaram uma realidade, infelizmente, da expulsão de muitos migrantes. E neste conto cruzam-se histórias de 3 meninas, uma delas claramente uma refugiada, que é a Asha, a qual eu atribuo esta identidade síria, não sei porquê, mas vi ali o nome é um nome que nos leva ao Médio Oriente, mas e a história mais marcante no Médio Oriente em termos de movimentos migratórios nos últimos anos foi exatamente essa, e por isso a identifiquei como uma menina síria. A Nádia que chega a Portugal e vem de autocarro, e eu aí recordei o movimento de refugiados vindo da Ucrânia, e a Luena que vem à procura de tratamento, que tem um dói-dói, e vem à procura de tratamento, e eu na Luena vi os muitos meninos africanos que vêm muitas vezes à procura não só de uma oportunidade de vida, com decência, com cuidados mínimos e com conforto mínimo, mas muitos deles também à procura de tratamento médico que não conseguem ter nos seus países e nas suas comunidades. E, portanto, de uma forma muito simples, falando depois também de uma professora que representa os tais braços que acolhem e que acolhem o mundo, nestas 3 meninas, a Ana desfaz muitos dos mitos que se vão criando por aí quando se fala de migrações e se fala de asilo. E fala de uma forma que eu acho que é muito corajosa. É muito corajoso hoje falar deste modo, deste tema. E ao ler não deixei de recordar uma história que não posso deixar de evocar aqui, que ocorreu em Gaziantep, quando me desloquei a um campo de refugiados, e no meio das tendas, porque é um campo de tendas, entramos numa das tendas e apareceu um miúdo que teria por volta dos seus 10 anos, e um colega, de uma forma muito ingênua, fez a pergunta que se faz a todas as crianças: mas qual era o teu grande sonho? E ficamos todos à espera de que ele nos dissesse que queria ser futebolista ou astronauta ou uma outra coisa qualquer, e esse menino diz-nos: paz para voltar a casa. Portanto, por vezes, os grandes sonhos de uma criança, e ficamos todos no mais profundo silêncio, porque ali o chão saiu debaixo dos nossos pés. Os sonhos destas crianças que migram, que procuram asilo ou que procuram, pura e simplesmente, uma vida em condições de dignidade mínima, são sonhos muito simples, como paz para voltar a casa, ou se calhar a melhoria económica no seu país para poderem voltar a casa. E terem uma vida decente que tantas vezes nós, no nosso egoísmo, lhes negamos. Com isto quero terminar agradecendo à Ana o magnífico exercício que fez, e também quero aqui saudar o ilustrador, porque realmente a ilustração é excelente, gostei imenso. Eu só conhecia o texto, hoje fiquei a conhecer a ilustração e acho que não podia haver melhor ilustração. Está um magnífico trabalho, um magnífico livro, que a mim me faz, como escrevi há um ano atrás, me faz recuperar, de certa forma, a esperança na humanidade, que é algo que anda muitas vezes muito arredio. Por vezes temos momentos de profunda desesperança e de um certo desacreditar, e são momentos como este, são obras como esta que nos fazem recuperar a esperança na humanidade e uma certa confiança no mundo. Há esperança e tudo é reversível. Obrigada. Obrigada eu. Vou passar então aqui ao meu braço direito, o Zé.
vai falar também um pouco sobre mim e sobre a obra. Posso? Olá, eu chamo-me José Contrigo, fui presenteado com o convite para vir aqui falar da nossa autora Ana Pontrigo, que eu conheço há já algum tempo. E vim falar sobre esta escritora sublime e sobre esta obra genial. Em primeiro lugar, vou dar-vos uma dica. No exato momento em que chegarem a casa, peguem neste livro e leiam. Podem ler para os vossos filhos ou para vocês próprios, caso não tenham filhos, mas leiam porque é uma leitura que pode expandir os vossos horizontes e que aborda questões como as migrações, a multiculturalidade, a interculturalidade, a inclusão, entre outras, que são temas cada vez mais necessários para a nossa sociedade e para conseguirmos um mundo com uma convivência pacífica entre os diferentes povos. E cada vez mais temos que começar a aceitar e interagir com outras culturas para o bem comum de todos. Este livro mostra-nos que não são só os políticos que podem contribuir para a paz mundial, mas também nós podemos contribuir para a mesma, um passo cada vez. Em segundo lugar, queria deixar aqui algumas palavras para a poetisa de pé descalço. Tenho em crer que todos os presentes a conhecem como pessoa, ou pelo menos como autora, mas eu tenho-vos a dizer que tudo o que ela escreve, ela sente, ela é. Vivemos cada vez mais numa sociedade de fachadas, em que cada um quer pintar uma imagem para agradar aos outros, e, na verdade, o que nós precisamos é de pessoas verdadeiras e genuínas como a Ana Pontrigo. Tenho certeza que ninguém aqui foi genuíno em todas as ações que praticou em vida. Eu não fui, e tenho certeza que, apesar de bastante genuína, a nossa escritora, Ana Pontrigo, também não foi. Mas digo-vos, tentem ser genuínos ao máximo em quase todos os aspectos do vosso cotidiano. Não se deixem arrebatar pelas maiorias, pois só assim conseguiremos construir um mundo melhor. Deixem outras pessoas ouvirem a vossa voz. Termino este discurso aconselhando-vos a serem únicos como a nossa autora, poetisa de pé descalço. Obrigado. Ele estava a tremer, mas acho que saiu. Então, mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. É uma honra ter-vos aqui. Eu sou a Ana Pontrigo, poetisa de pé descalço, Ana dos Pequenos. E o meu maior sonho é ser criança para toda a vida. Tenho para mim que as crianças são, na sua essência, o que mais puro existe neste mundo, que está a ficar um tanto feio. Esforço-me no exercício da minha profissão e no meu dia-a-dia por ver o mundo pelos olhos das crianças e tudo parece mais bonito, mas também mais estranho e cruel, por vezes. Bem sei que neste momento já vos ocorreu o pensamento: oh Ana, há crianças mazinhas, e cada vez mais. Desculpem, mas não. Há adultos maus, complicados, que não têm educado da melhor forma as nossas crianças. Isto tem-me vindo a preocupar. Ainda assim, insisto, quero continuar a ser criança. E a mim não me vão deseducar, até porque os meus pais fizeram um excelente trabalho no que refere a valores humanos. Obrigada, mãe e pai, por me terem ensinado o verdadeiro significado da solidariedade, da tolerância, do respeito pelo outro e do amor ao próximo. Por coincidência, mas não por acaso, escolhi dedicar grande parte da minha vida às crianças e jovens, sem escrutínio prévio. Foi a melhor das decisões. A minha banda sonora preferida passou a ser ouvir Ana! Desde muito cedo que ambiciono mudar o mundo. Achei, na minha juventude, que um dia iria poder ser alguém grande. Na altura não cresci muito, mas creio que a minha alma se tornou maior do que a dimensão que o meu corpo é capaz de suportar. Vai daí, irrito-me, enraiveço-me, choro com injustiças. Revolto-me, falo, luto com a mesma intensidade com que sinto.
e o mundo dos adultos, na sua maioria, continua a ver-me apenas com 1,63 m. Contudo, estou certa que, não sendo grande, se for uma grande inspiração para a maior parte dos meus pequenos, crianças e jovens que tropeçaram em mim, já será o suficiente e o mundo será melhor um dia. Foi ao tentar tornar o mundo um pouco melhor, através do meu trabalho com crianças, que me inspirei para escrever este pequeno grande livro, Com o Mundo nos Braços. É uma história dedicada a todos os pequenos, de todas as cores, raças e etnias, neurotípicos e neurodivergentes, que se cruzaram comigo ao longo do meu percurso como psicóloga e autora. Todos, sem exceção, terão para sempre morada no meu coração e nos meus braços. Sou e serei toda a vida o lugar que acolhe a diferença na luta por um mundo mais igual e mais humano. Com o Mundo nos Braços, uma história para pequenos e grandes, é mais do que um livro, mais do que uma história. É um apelo sincero e sentido à empatia, à tolerância, à integração, ao respeito pela diferença, ao amor como morada para todos. E onde entram os grandes no meio de tudo isto? Perguntam vocês. Os grandes entram, e muito bem, na parte em que se têm vindo a esquecer de ver o mundo com os olhos das crianças. Sem ódio, sem maldade, sem fundamentos demagógicos para as suas próprias frustrações. Os grandes estão a destruir o futuro das crianças e o que resta deles próprios. E eu não posso ficar calada. Irei continuar a escrever, a falar, a lutar pelos direitos das crianças e dos jovens, pelo direito a viver num país livre, democrático, mais humano e mais digno. Num mundo onde o ódio impera, que fale mais alto o amor. Porque o amor é a linguagem universal por excelência. Não conhece fronteiras, não tem cor nem sotaque. O amor pode ser paz e silêncio no meio de tanto ruído. Este é o caminho, o único caminho, e eu prometo manter-me firme na luta, pelos pequenos e pelos grandes. É chegado o momento de agradecer. Agradeço ao município de Gondomar, em especial à doutora Teresa Colseiro, que por motivos profissionais já esteve cá, mas teve que se ausentar, pela total disponibilidade e apoio. Agradeço também aos meus colegas, que sim, também são colegas, a Alexandra, ao Sr. Jorge, e andei outra colega, que eu por acaso não sei o nome, mas estou-lhe grata igualmente pelo apoio também que me estão a dar neste dia especial. Obrigada à editora Vision Libraries, Books with Vision, sobretudo à Cristina Brandão, pela paciência e pela escutativa nos meus acessos de artista. A minha gratidão profunda a esta grande mulher, de seu nome Isabel Santos, ex-deputada ao Parlamento Europeu, com um currículo vasto no que refere à luta pelos direitos humanos, nomeadamente na participação de várias missões humanitárias a campos de refugiados. É preciso haver assim mulheres com esta garra e com esta determinação, com esta coragem toda. A mim emociona-me o percurso da Isabel Santos. Peço desculpa por me estar aqui a alongar, porque eu conhecia, ainda tinha para aí os meus 16 anos, quando eu achava que um dia ia ser grande e continuei sempre pequeno. Continuamos as duas. Continuamos as duas pequenas, mas a Isabel é um bocadinho maior, não entendo? Nada baixo. E a Isabel foi uma inspiração para mim na minha definição daquilo que deve ser um ser humano. Quando eu tentei perceber quais eram os meus ideais, quais eram os meus valores, onde é que eu queria estar, que valores é que eu queria defender, a Isabel esteve lá e serviu-me de modelo e continua a servir. Ela talvez não saiba, mas foi, como eu já disse, sempre uma grande inspiração para mim e, sendo assim, não poderia ser outra eleita para prefaciar o meu livro. Obrigada, Isabel. Um obrigado gigante ao meu ilustrador, o Sebastião,
Podes vir para aqui, Sebastião, para a Benzém. Vamos lá, vai lá. Ele vai ficar de pé porque ele não tem uma surpresa para nós. Que foi capaz, com muita mestria, de ler e interpretar a história da tia com os olhos de criança, tal como era suposto. Nunca pares de desenhar. A arte é voz e a voz é liberdade. A minha gratidão eterna aos meus pais por serem alicerces, chão e teto todos os dias há 40 anos, já quase 41, falta pouquíssimo. Preparem-se, eu vou fazer algo. Agradeço à minha irmã, ao meu cunhado, está prometida a bifar meu filho. A toda a minha família, aquela que escolhe estar sempre ao meu lado. Agradeço aos meus amigos, aos de sempre e para sempre. Tenho-vos a dizer como veio França e que me fez uma grandíssima surpresa hoje estar aqui presente. Perdi-me agora, porque de facto não estava a contar. E aos que acabaram de chegar também. Agradeço a todos os presentes e a todos que não estão presentes, fizeram presentes apoiando a minha arte. E não podia deixar de agradecer também às pessoas que me têm permitido continuar este caminho de trabalhar com crianças, com jovens, e portanto agradeço mais uma vez à Câmara Municipal de Gondomar na qualidade da minha entidade patronal e também ao Sport Clube Rio Tinto, um clube visionário que apoia o desporto de formação de uma forma excelente e contempla aqui a parte da psicologia, o que é raro ainda nos clubes de futebol desta dimensão. Para mim o Rio Tinto é o maior do mundo, porque tem psicólogo. mas pronto, tinha que deixar aqui este meu agradecimento e acho que é o caminho. Também referir aqui a presença aqui do treinador do meu filho, muito obrigada ao FIDES, e vou mencionar estas outras entidades que também servem este propósito do meu livro. Também estas entidades desportivas acolhem a diferença, acolhem quem vem para cá, acolhem meninos de características muito diferentes uns dos outros e meninas, para poderem praticar desporto, que é uma forma por excelência de integração. Por isso, os meus parabéns pelo vosso trabalho também. E muito obrigada. E agora, terminados os agradecimentos, vou passar aqui o microfone ao Sebastião, que vai dar só assim um cheirinho daquilo que vocês vão poder ler aqui no livro para vos deixar curiosos. A Maria Inês, a professora especial, esta sentiu que tinha o mundo nos braços. Sentiu que nos seus braços cabiam todas as diferenças e essas diferenças faziam dos seres humanos pessoas mais ricas, porque, afinal, todos somos apenas isso, humanos, humanos sem fronteiras para a linguagem universal, o amor. Quase que me esquecia. A palavra complicada, mas bonita, era empatia. E as palavras mágicas eram eu estou aqui. E a Maria Inês estava ali. As outras crianças estavam ali. Estavam todos ali. E cabiam todos no mesmo abraço. Falavam todos a mesma língua. E pronto, agora vou dar aqui uns minutinhos, se algum dos presentes quiser colocar alguma questão. Ninguém tem questões para colocar? Não? Não sei se já estão com fome, se já está na hora do lanche. Pronto. Têm ali fora também os meus livros, para quem estiver interessado. Eu estarei aqui por um momento também disponível para autografar e fazer dedicatórios. E convido-vos então a partilharem comigo um Porto de Honra ali no átrio aqui do Centro Cultural do Rio Tinto.
Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e uma boa tarde para todos.